Boa noite, começa agora pela Vesa TV, mais uma edição do programa ABC Com Entrevista. Como você sabe, o nosso encontro semanal para conhecermos histórias de empreendedores de sucesso, em geral da área de marketing e comunicação, mas também multissetoriais. E hoje eu tenho a honra de receber um amigo aqui de longa data, e para falar de uma área que é muito legal, que não é somente a área de brindes, mas você provavelmente já teve, já ganhou ou já fez para sua empresa um copo personalizado. E ainda mais, se você já foi no Prêmio ABC nas duas últimas edições, você foi presenteado com um copo personalizado produzido pela Certa Brindes. Eu tenho a honra de receber aqui meu amigo Sérgio Gotti, CEO da Certa Brindes. Tudo bom, Sérgio? Graças a Deus, tudo bem. Obrigado pelo convite, primeiramente. É uma honra estar aqui. Tem muita história pra contar, Sérgio? 31 anos só. Caramba, olha, só pra mostrar aqui pra vocês, daqui, Vitão, ó, o nosso copo do ano passado, que ficou maravilhoso, criação da Chairô e a produção da Certa Brindes. Tenho certeza que você já tem lá na sua agência, na sua empresa. Como vocês sabem, todo ano a gente produz um copo especial pro Prêmio ABC. Sérgio, eu começo o programa, eu brinco que eu falo assim, vamos começar do começo? Como tudo começou, meu amigo? Cara, tudo começou. Primeiro eu sou formado em automação industrial. Minha formação é em CLP, automação de máquina, né? Eu nunca tinha trabalhado com área promocional, nada disso. O último projeto meu foi esterilização por óxido de etileno pela White Martins, e era esse o meu projeto. Aí me mudou o meu vizinho, né? E mudou um outro casal lá que eles fabricavam caneta carimbo. Não sei se você se lembra disso. Caneta carimbo. Era uma canetinha que você abria o fundinho dela. Lembro. Isso. Aí o que aconteceu? Na época, a Thaís, que é a minha ex-esposa, ela estava grávida e tal, não tinha como trabalhar, o pessoal não empregava o pessoal assim, e a gente começou a ter ideia de vender a caneta. Então ele era meu vizinho, ele falou, eu fabrico isso aqui. Eu falei, cara, muito legal. Ele falou, isso aí você compra e vende, né? E, pô, vendedor nato, né? Desde os 9 anos vendendo alguma coisa, que eu vendia bacia na feira com 9 anos. Caramba! Com 11 anos eu comprei meu primeiro tênis Adidas com dinheiro. Com o seu dinheiro? Meu dinheiro. Meu pai não me deu, eu comprei. E aí eu falei, não, vamos vender essa caneta, pô, isso aqui é legal. Eu acho que isso aqui vende. A primeira caneta que eu vendi é para um amigo meu, que até hoje vai até, inclusive, os computadores do escritório, é ele quem mexe, chamado Alex Mazanti. E na época da inflação muito grande, você se recorda disso, que eu sou... Das antigas. 80% de inflação ao mês, né? Aí eu comecei e falei assim, Alex, quer a caneta? Foi a primeira caneta. A hora que ele foi pagar, eu virei e ele falou, deixa eu até baixar aqui o celular, que esse negócio aqui vai começar a tocar já. Vamos tirar aqui. Bom, daqui a pouco eu vejo. Aí, foi pagar a caneta, ele falou, $10 paga? Eu comprava a caneta por $4 e a gente vendia por $10. Que naquela época tinha muito isso de você... Sim, era meio dolarizado, né? Era a referência do dia, né? Eu falei, paga. E ele me deu essa nota. Eu tenho ela até hoje. Então, a primeira caneta que a gente vendeu, nós recebemos uma nota de $10. Então, existe uma história, a gente tem um quadro, inclusive, que a gente fez, com a caneta, falando disso e tal. E aí a gente começou a vender essa caneta. E eu continuava sendo empregado da empresa chamada Sercom, que é uma empresa de autoclave, que existe até hoje, tudo e tal. Aí começamos a vender a caneta. O que eu comecei a vender na Marquise do Ibirapuera. Então a gente fazia as feiras que tinham de roupa, de sanduíche, que era na Marquise do Ibirapuera. Certo. E a gente comprava um boxzinho lá e vendia as canetas. E estamos indo, tal, bacana. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer um stand da Sercom na feira de hospitalar. E quem cuidava era São Camilo. Não sei nem se hoje é a São Camilo que cuida ainda. Na época, quem cuidava desse evento era São Camilo. Hoje acho que é a Informa Markets que cuida. Então. E aí o que aconteceu? Eu era gerente da Sercom, na parte comercial, técnico comercial, né? Porque não era um gerente comercial, ele tinha que ser mais voltado para a área técnica. Aí eu falei pro cara, você não consegue um espacinho para mim? Pequeno, não quero nada grande. Você me arruma 50 canetas? Eu falei, fechado. E aí
arrumamos um expositor de um amigo nosso que vendia joia na época, que custava muito caro. Para mim, cara, eu era um assalariado, eu não tinha dinheiro, tinha carro usado, morava num apartamento pagando prestação, né, financiado 30 anos, né? Vezes. E vamos embora. Aí pegamos o espacinho, fomos lá para a feira. Primeiro cliente que a Thaís atendeu era uma senhora. Falou assim, ó, quanto custa 500 canetas? Ela falou, 500 canetas eu não sei. Falar. A gente tá vendendo aqui a $12 cada uma. Eu posso falar com o meu marido que ele tá aqui na feira. Ah, bom, mas quem é teu marido? Eu falei, o Sérgio, da Sercom. Eu falei, o Sérgio da Sercom? Mas eu acabei de comprar 5 máquinas dele. Vou chamar ele. Aí eu saí do meu estande, fui até lá no estande. Né? A Patrícia, acho que é o nome dela, Silvia, eu não me recordo agora. Era no Hospital do Nordeste. Era um centro de vários hospitais que tinham. E a gente vendeu 5 autocarros para eles. Foi você que está fazendo isso aqui? Eu falei, é um sonho meu, sempre quis ter um negocinho. Ela falou, quanto faz as canetas? 500 canetas. Eu falei, eu faço $10 para a senhora. Ela puxou o talão de cheque, preencheu o cheque e me deu. Cara, $5.000 a dia de hoje é 30 mil. Já era grana, já é grana hoje, imagina naquela época. Eu saí de lá, fui até lá no Nilson, que era o diretor da Sercom. Falei, Nilson, eu sinto muito, mas eu vou embora. Eu vou vender caneta. Ele falou, não, você é louco, velho. Você não vai fazer isso. Você é formado, você tem, meu... Eles estão construindo uma carreira aqui, carreira, né, de coisas. Eu falei, não, Nilson, você não tá entendendo. Eu quero fazer isso, cara. Eu vou atrás de um sonho meu. E aí, a gente conseguiu tocar com a minha sogra um prédio, que ela tinha 3 andares. A gente pegou o térreo, reformou a frente do prédio inteiro que ela queria alugar para mais gente. A gente pintou com esse dinheiro aí. E eu aluguei. Por 1 ano, eu tinha um aluguel garantido. Ela trocou comigo da parte de baixo e a gente começou a fazer. Vender a caneta e eu comecei a montar uns relógios. Mas essas canetas você já personalizava, põe o nome da empresa? Nome das pessoas. Das pessoas. Aí é que estava o negócio. No dia 14 de abril... Por que ano que é isso? 94. Caraca, bicho. São 30 anos, esse ano aqui fez 31. 31. E aí, em 1994, a gente começou a vender, a gente fez uma mala direta. Mala direta, pra quem não sabe. Pra quem não sabe, né? Era uma papel, uma cartinha com endereço. Mandava pelo correio. E o índice de retorno é em torno de 1%, 2%. Que era a mesma coisa que o e-mail hoje. Que o e-mail hoje, e-mail marketing. Cara, as coisas só mudaram o jeito de tentar chegar. Que hoje, daqui a pouco, eu acho que o e-mail marketing morre e vai ficar só o WhatsApp. Porque eu hoje, por exemplo, eu quase nem olho mais e-mail. E só um detalhe, você deve contar isso lá pra frente, mas só a gente, depois, quando abri minha primeira agência em 96, a gente comprava um catálogo impresso da Free Shop e da Brindisi. Exatamente. Que vinha tudo anunciado ali. Exatamente. Né? Então, nesse mesmo ano, a gente já estava começando a querer entrar na área promocional. E a gente fez essa mala direta. A Thaís grávida do Leandro, olha como o mundo virou, meu mundo virou de ponta cabeça. Então eu vendia, era gerente de um comercial de uma empresa, virei autônomo, né? Eu não falo nem empresário ainda, porque era um negócio dentro de casa. No começo, antes de ir pro prédio, a gente vendia em casa e as pessoas começavam... Era um prédio e o síndico veio botar a gente e falou, não dá mais, cara. O dia inteiro gente querendo subir para pegar caneta. Você aluga um escritório, não dá para ficar mais. Que a gente foi pro escritório. E a Thaís mandou uma mala direta junto comigo e tal, não sei o quê. Toca o telefone. Janssen Silag, laboratório farmacêutico, pedindo uma cotação para ir lá. O Sérgio pegou o carro. Na época, as pessoas não sabem, também não tinha telefone. O que tinha de mais moderno era um fax. Né? A impressora era matricial. E aí, fui lá na Janssen, isso já beirando o final do ano. Então a gente continuava fazendo as feirinhas, todo esse negócio, e a gente começou a ir mais para a área promocional. Fizemos um relógio de CD, vendi para a Saraiva Data. Lembra que a Saraiva entregava como é que era? O manual do advogado, IOB,
ia em CDs. Sim. E todo mês saía uma atualização. E eles não tinham o que fazer com o CD, então eles me chamaram, numa das feiras que a gente foi, eu invertia o CD, gravava coisa, eu tinha que anular, porque aí gravando a pessoa não conseguia ler mais, né? Porque ficava silkscreen, e a gente montava o relógio de CD. A gente lançou isso. Caramba. Relógio de CD. Então a gente começou a fazer nesse ano mesmo, 94. Vendia caneta, fabricava os relógios CD, e com a Kinsley relógio, que hoje acho que nem existe mais, né? Conversei essa semana com o pessoal da Ervic, que é um fabricante lá de Timbó. Essa é grande, hoje ainda é bem grande, é um dos maiores fabricantes do país. E a gente começou a representar eles. Então a gente era representante, não era fabricante nem nada. E eu montava os relógios, comprava a maquininha deles e montava. Vendemos, então, o primeiro pedido, a nota fiscal número 01, na pessoa jurídica, foi para Saraiva Data. Então, a nota fiscal número 01, vendendo juridicamente. Uhum. E aquele laboratório que você foi fazer... Isso já foi mais no final do ano. Chegamos lá, eu falei, preciso de um orçamento. Tá bom, quantas canetas o senhor quer? Mas o pessoal comprava 50, 100, normal. 14 mil. 14 mil canetas. Cara, você imagina, 14 mil canetas a 10 dólares, nós estamos falando de 140 mil dólares. Naquela vezes época. 6 é R$1 milhão. Naquela época. Se hoje já é dinheiro, imagina naquela época. E só um detalhe, você já conseguia entregar 14 mil Conseguia. A gente tinha... O cara que fabrica chama Citari. Não sei se você já viu falar. Fabrica carimbo, tudo. É o Ângelo, né? Que é o diretor lá hoje. E o meu vizinho chama Rubens e Nitsa. A Nitsa era irmão do Ângelo e o Rubens era casado com a Nitsa. Eles que me ajudaram muito. De vez em quando a gente conversa e tal, né? Na festa agora que a gente fez de 30 anos da empresa, a gente convidou eles e tudo. Aí aconteceu. Foi 14 mil. Foi só que eu tenho um problema. Eu vou entregar para médico, como é que você vai fazer a borracha? Que tinha que ter o nome do médico. Sim. O nome é o CRM dele, mais alguma coisa que ele queria. Então, eu lembro até hoje, eram 40 caracteres na primeira linha, 40 caracteres na segunda linha. Fui para casa, né? E pense. Eu, quando fazia os programas da automação, eu tinha meus insights de madrugada. E acordei umas 3 horas da manhã com o insight de um vale carimbo. O que era um vale carimbo? A gente fez um papel onde o promotor, que até hoje existe, os promotores de remédio, propagandista, chegava no médico, ele preenchia aquilo e retornava tudo para nós. Então, a gente entregou, vendeu-se 14 mil canetas. E entregando conforme E aí, conforme eles iam devolvendo esses papéis, a gente fazia o carimbinho, colocava a borrachinha presa num papel, com uma carta de agradecimento e tudo mais. Já fizemos a nossa propaganda, que se precisasse mais, que era para ligar. Vendemos, acho que mais umas 10 mil canetas. Caramba. Nessa brincadeira. Porque o médico queria presentear outro médico ou algum amigo. Aí o boca a boca funcionando. Boca a boca funcionou. E vamos fechar o pedido. Fechou o pedido, bateu o martelo. Nós fizemos 8 dólares e pouco, alguma coisa, mas dá dinheiro pra caramba. Cara, se eu trabalhasse acho que a vida inteira como empregado, eu não ia ganhar aquilo lá. Aí no dia 16 de dezembro desse mesmo ano, nasceu o Leandro, meu filho. No dia 18, 19, o meu filho ficou internado, nasceu prematuro, tudo. A gente, ansiedade lá em cima, primeiro filho, você imagina. Então, toca o telefone e o cara da Janssen. Sérgio, estou com um problema, será que você pode vir aqui? Ixi, seja, meu Jesus Deus do céu. Vamos lá. Cheguei lá, recepção, prédio ali onde o Gigeto ali, onde a Vai Andava. A Vai Andava. Isso, era naquele prédio ali do lado. Fui lá, o cara olhou para mim e falou, Sérgio, estou com um problema seríssimo aqui, você precisa me ajudar. Falei, pô, o senhor mandar, meu amigo. Falei, eu quero que você vá para a tua empresa, emite a nota e escreve no corpo da nota, programação para entrega futura. E eu vou te pagar tudo dia 24 de janeiro. 24 de dezembro. Você me entrega em janeiro, mas eu preciso te pagar aqui porque o meu budget, senão eu vou perder meu budget. Cara, você acredita que nós recebemos 100% do pedido? Antes da entrega. Antes da entrega. Caraca, hein? Olha antes, isso. O promocional.
eu falo assim, o promocional, eu tenho uma filosofia muito grande, cara. As empresas, por exemplo, você monta um restaurante, para você fechar e quebrar um restaurante, ele é meio doloroso, ele é longo, porque se você abaixa o seu faturamento, para você subir ele de novo, é muito complexo. Mas para você também perder ele, você também não perde de um dia para o outro. Então, se você fez um bom planejamento, fez um bom plano de negócio, a probabilidade, se você administrar bem, se você fez realmente teus custos, né, o teu valor de valor de venda do produto, é difícil errar. Não vai errar, cara. Né? A linha promocional, eu falo que o céu e o inferno estão na mesma linha. Então você pode estar na merda. Num pedido você vai pro céu. Eu sempre falei isso. Né? O Auli, que é do Free Shop, falava isso. Né? Que duas coisas que eu tenho de referência do Auli, que era: não quebra a expectativa do seu cliente. Cara, quebrou. Um abraço. E ele falava assim: é tudo muito próximo. E eu demorei para entender. Né? Agora, hoje eu tenho isso muito claro. Muito claro, né? Então o promocional, ele castiga demais. Você pode ficar um período sem vender, e isso é difícil. É cruel. E às vezes ele te dá um tiro grande e você respira. Cara, nós entregamos as canetas, recebemos todo esse lote. No dia 24 eles depositaram. Meu filho, graças a Deus, saiu, se eu não estou enganado, no dia 2 ou 3 de janeiro. Então, graças a Deus, assim, a gente começou bem. Aí eu fiz o anúncio no Free Shop. Primeira vez eu tenho o folheto. Nós fizemos a fotografia dos relógios, a caneta carimbo. E na época eu já comecei ambicioso. Eu tinha feito um Tangram e um cubinho de EVA. Que a gente veio isso vender depois pro McDonald's. Logo em seguida. Só que aí eu cometi um grande erro. Eu errei nas minhas contas. Que é aquilo que eu falo hoje. O maior desafio meu hoje é precificar os preços de uma maneira correta. Porque hoje, se você errar, precificação hoje, eu acho que qualquer empresário... Acho que hoje pricing, fazer preço é um dos desafios dos empresários, né? Sim, porque se você faz muito inchado, com medo de alguma coisa, você fica fora do mercado em termos de competitividade, de valor, né? Se você não vê os teus custos realmente como são, ou não administra de uma maneira correta o que está acontecendo no piso da tua fábrica com perdas e coisa, aí você também vai, de repente, ao invés de achar que está ganhando dinheiro, você pode estar perdendo um bom dinheiro. E foi aí que você teve um erro aí de cálculos? Fiz, então, eu já comecei a querer fabricar. Aí, na época, eu fiquei devendo 120 mil reais. O salário mínimo, para a gente ter parâmetros, era 160 reais. Então, era mais do que hoje... Proporcionalmente. Mais do que 1.000 salários mínimos de hoje. Então, hoje custa 1.000 reais, então era uma grana... Uma grana preta. E aí vem a segunda história que eu sempre conto, que eu falo que Deus nunca me abandonou e é umas lições de vida, de negócio. A minha madrinha de casamento me indicou para outro laboratório, para uma agência de propaganda. Eu não vou me lembrar o nome da agência hoje, mas eu me lembro o nome da menina, chamava Andréia. E a agência só atendia laboratório farmacêutico. Ficava ali perto do Brooklyn, que era a maioria das agências. E não era agência grande, era uma casa... Mas os caras faziam umas festas, meu amigo, que na época laboratório farmacêutico, quem não sabe, investiam pra caramba. As grades eram assim, 30 mil, 100 mil, 150 mil, era coisa de louco. Você vendia, ganhava dinheiro. Aí, fui lá, a Andréia falou, olha, eu preciso de um cachepô. O nome do remédio existe até hoje, chama Dilena, que foi, então, no começo de janeiro eu peguei o McDonald's, logo em seguida, e isso aconteceu mais ou menos em junho, esse episódio. Eu já tinha perdido o dinheiro. O pessoal, era o seu Nadim, era uma agência lá de Barueri que atendia o McDonald's. Mas a gente vendeu 5 milhões de peças para o McDonald's. E Tangram, que para quem não sabe é um joguinho que forma um quadrado e você pode fazer várias figuras depois. A gente fez o papel, era o Tangram de EVA, e tinha um cubo que virava um cofrinho, né? E na época nós vendemos, se eu não estou enganado, eu acho que nós vendemos por 18 centavos ou 20 centavos cada um.
e um era 9 centavos, alguma coisa assim. Fizemos, tal, erramos, beleza, vamos ter que pagar. Eu tinha um carro, o apartamento estava financiado, o meu pai tinha me ajudado algumas coisas, mas já não tinha mais o que fazer. Eu chamei o fornecedor, falei, ó, eu te pago, mas você vai ter que segurar para mim aí. Sim. E tivemos algumas ações trabalhistas, porque a gente mandou embora e não tinha como indenizar, as pessoas moveram ação com direito total, eu respondo por isso, né? Foi um preço que eu paguei, tanto que nunca mais sempre o dinheiro é reservado, aprendi na perda, né? Na dor e na perda. Aí eu fui lá com a Andréia virou e falou assim, Sérgio, eu preciso desse cachipô. Aí eu peguei o carro, fui até Porto Ferreira, arrumei cerâmica Ana Paula Wagner. Perguntei na cidade, ó, como tem uma cerâmica aqui boa? Ah, tem a do Wagner que é boa. Fui lá, tal, me apresentei, falei, ó, eu preciso de 60 mil cachipô. Que era a quantidade que ela queria. Axo Nobel, que é a fábrica do remédio de Lena, que era tintas e laboratório farmacêutico. Eles tinham um pool, né? Aí peguei, saí de lá, uma amiga minha me indicou uma senhora que conhecia um japonês lá no CEAGESP que vendia flor desidratada. Eles queriam um cachipô com flor desidratada. Tá bom. Saímos dali, fui lá no CEAGESP, conheci um japonês. O japonês, preciso colocar aqui, não sei o quê. Peguei umas peças, fiz 20 peças de amostra e levei. Né? Falei para a Andréia, que estava com as peças já na mão, tudo. Falei, então me encontra amanhã lá na Axo, levo o orçamento. Na época não tinha, de novo, né? Não tinha telefone. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Coisas. Né? Eu falei, tá bom, imprimi o orçamento. Então, na época eu ia gastar 80 centavos e eu coloquei por R$1,90. Uma boa margem. Porra, cara, já ia ganhar um dinheirão. Já pagava metade do prejuízo. Do prejuízo. Que eu ia conseguir girar e fazer. Cheguei lá na Axo, recepção, a reunião, seu Venâncio. Então, ó, entra aqui, a Andréia não chegou ainda, o senhor vai lá na sala de reunião. Fui pra sala de reunião, cara, desculpa o termo, então um negão, mano, 2 metros de altura, grande, gente boníssima, boníssima. Um vozeirão, falou, ô, você que é o Sérgio? Eu falei, sou. Ele olhou e falou, cara, isso ficou do caralho. Assim mesmo, ele falou. Meu, que legal isso aqui. Aí eu falei, pô, bacana tudo. Ele falou assim, você tá com orçamento aí? Eu falei, tô. A Andréia falou que se a gente vender a R$3,60 eu fecho o dedo com você. Quando ele falou isso, eu juro que eu quase caí da cadeira. O quê? Vou esconder o orçamento. Eu virei e falei assim, não vai chegar nesse preço não, eu tenho um aqui a R$4,20. Na hora deu estralo. Na hora deu estralo. Nisso entra a Andréia. Ele virou e falou, pô, o Sérgio fez um baita trabalho aqui, você é engraçado, hein, Andréia? Ele falou que tá com orçamento de R$4,20, tem que chegar nos R$3,60. Eu falei, ô Venâncio, vamos fazer o seguinte, eu vou até o CEAGESP, tento negociar as flores de um preço um pouco diferenciado, vou tirar um pouco da minha margem de lucro. Aí ele virou e falou assim, Andréia, não é os 20% não, hein? Vai ganhar só os 10% da agência. Que antigamente também, para quem não sabe, todas as agências era 15 comum, era comum, já era de praxe, eles já sabiam disso. Não era nada escondido, né? Não era por job, era por comissão. Por comissão mesmo, tinha dentro da lei, tudo certinho. Dentro da lei, tudo direitinho, ninguém tava fazendo nada de errado. Cara, eu entrei dentro do carro e eu chorava. Mas chorava, velho. Mas chorava compulsivamente. Eu falei, cara, não é possível, cara. Como é que pode? Eu já fazia conta, sabe, com a calculadora na pastinha. Bom, ele virou e falou, se chegar no 3,60, pedir é seu. O que eu peguei? Fui até o escritório, almocei, respirei fundo, bati um orçamento 3,60, voltei para Axo. Chamei, ele sabia que eu estava indo lá, liguei para ele antes. Chegou lá, ele pegou um carimbo, bateu no orçamento meu e deu visto, falou, pode fazer essa porra. Quero esse negócio aí. Cara, eu fui pro escritório, mas eu pulava, eu comprei os vasinhos e já montamos tudo, e com o japonês, e entregamos numa caixinha bonita. Você precisa ver, tudo nas caixas, tudo jeitinho, tudo, cara, perfeito, porque sobrava dinheiro. Sobrava, tava sobrando assim de quilo, cara.
E eu falei para ela que ia pagar os 20 para a comissão da agência, tudo. Então, tá tudo certo. Entregamos tudo dentro do prazo, 20 dias antes. Quando faltavam uns 10 dias, um pouco mais, pegamos um mês antes, ele ia fazer a logística, uns 20 dias. Liga o Venâncio pro escritório. Ô, Sérgio, você tá bem? Meu cara, uma figuraça, cara. Meu, tenho ele no meu... Na sua memória, um cara gente boa pra caramba. Sérgio, vem aqui que nós estamos fudidos. Falei, mas tá de brincadeira. De novo, velho. Cheguei lá, meu, ele abriu a caixa. As flores estavam mofa, verde. Todas as flores, ao invés de estar aquele rosinha, coisa, ficou verde. Ele olhou e falou assim, o que nós vamos fazer? Cara, eu falei, não sei, Venâncio. De verdade, eu juro pra você que eu não sei. Me dá uma caixa, eu vou lá no cara do CEAGESP. Cheguei lá, meu, eu queria matar o japonês, né? Quase que eu subo pessoas. Eu mostrei uma, ele falou, não pode fechar, menino. Assim não funciona. Ele falou, peraí. Pegou um laquê do lado, fez assim, ó. Aquele bateu o laquê, o negócio estourou de novo. Ficou perfeito, cara. Ele falou, passa laquê em tudo que vai ficar bom. Quer dizer, ele desidratava as flores com o quê? Com laquê. Com laquê. Ele desidratava no sol e passava o laquê que era para proteger. Fomos lá, a gente foi lá, recolheu todas as caixas. Aí o que nós fizemos? Pegamos umas caixas de papelão e a gente abriu dos lados, eram 2 fileiras, e que fizemos caixa nova de papel, com os rasgos também. O Venâncio falou assim, cara, você é mágico. Porque era muito ousado o que ele fez. A gente fez todos os 60 mil de novo. E a hora que eu fui levar ela de volta, ele me chamou na sala. Pô, você é um menino muito bom. Eu era menino, velho. Era novo, tinha 20 e poucos anos, cara. Eu gosto de você, cara. Você é ousado. Quanto custou esta merda aí que eu vou te pagar? Falei, não. Ele falou, não vai sair de graça, não. Você não errou porque você quis. Eu armazenei também. E quanto que custa? Falei, não. Ele falou, R$1,20 paga? Bora ser... Cara, olha... E aí... a gente pegou isso, fez, ele pagou, pagou. E aí levantamos, começamos a fabricar, já aí comecei a querer fabricar relógio mesmo, comecei a fabricar squeeze, fiz uns moldes para Unilever, e sempre na ambição de querer ter algo. Muito legal. E sempre. Então nos próximos, de 95, em 98 eu montei a primeira fábrica já, 99. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, quero saber isso da primeira fábrica e eu também tenho uma pergunta aqui especial dessa mudança de chave. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta mais com o Sergião contando essa história fantástica no Sai Daí que tá muito legal. Se você é produtor de eventos ou expõe produtos e serviços em feiras, exposições, congressos ou em qualquer ação outdoor, live marketing, trade marketing e ações promocionais, é crucial que tenham acesso à internet de qualidade. E é aí que entra a Tecnobi, principal provedor de acesso à internet outdoor do mercado, oferecendo serviços especializados para proporcionar a melhor conectividade multiponto via satélite, radiofrequência ou fibra ótica. Com a Tecnobi, você terá acesso à internet banda larga com a menor latência necessária para atender às suas demandas, garantindo uma boa experiência até em áreas remotas. Pensou em tecnologia e conectividade de acesso à internet para eventos? Pensou em Tecnobi. Conheça o Parabank, o banco que capacita todos, independente das limitações. No Parabank, a sua jornada é a nossa prioridade. Parabank, feito por e para PCDs. Junte-se ao nosso propósito e faça parte dessa jornada inspiradora. Baixe nosso app e abra sua conta digital gratuitamente.
Estamos de volta com o programa ABC com entrevista aqui pela Vesa TV com meu amigo Sérgio Gotti da Certa, contando muitas histórias muito legal para você que é empreendedor, empresário, uma aula de empreendedorismo. Sérgio, você falou da fábrica, você vai falar da primeira fábrica, mas eu sempre tenho uma pergunta que eu faço para os empresários, que é: qual foi a chave ou qual foi o momento que você falou, opa, deixou de ser uma brincadeira, uma tentativa, agora viramos uma empresa? Eu acho que foi em 99, a gente terceirizava tudo. E aí eu montei a primeira fábrica, comprei as injetoras. Foi aí que você falou, opa, agora o negócio... Agora a gente chegou a ter, na época, já 40 funcionários. Então a gente surfou isso de 98 até 2001. E aí, quando você fala disso, você estava produzindo vários tipos de produtos. Já estava produzindo copo também? Copo eu já fabricava squeeze, eu fabricava as bolinhas anti-stress, que eu fui rei dessa bolinha de anti-stress. A gente chegou a fabricar aqui no Brasil e depois chegou a importar alguma coisa. Então, essa virada de chave foi a primeira fábrica? Eu acho que foi a primeira fábrica, foi em 98. 3 anos depois das brincadeiras de como dizer assim, eu acabei, né, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, a gente comentou assim, eu acho que eu não tenho formação, eu sou eletricista, para quem não sabe, então eu aprendi da pior maneira possível o empresário aprende, perdendo dinheiro e tomando porrada por querer ser ousado, que eu sou, eu acho que isso é independente, mas você às vezes, hoje, se você sentar comigo e quiser montar algum negócio, eu te dou uma aula de plano de negócio de virar do avesso. Com tudo que você já aprendeu, né? Porque por tudo que eu aprendi. É duro isso, entendeu? Mas é a mais pura verdade. E aí, qual foi a outra fase? Você estava comentando de quando começou também com as máquinas transfer, isso foi mais para frente? Foi. Não, então, a gente estava em 2001, aí veio para quem não sabe, veio o apagão primeiro, e depois veio as duas Torres Gêmeas. No dia da Torre Gêmeas, para vocês terem uma ideia, Laboratório Roche, Ford, e eu acho que tinha mais uns 3, 4 clientes, no mesmo dia cancelaram mais de 400 mil bolinhas anti-stress. A gente já vendia muito, a gente já tinha uma equipe de 10 vendedores. Então, em 2001, eu tomei o primeiro baque forte, porque o que acontece? Eu era uma empresa que eu cresci o que? Alavancando em cima de venda e financiamento em banco. Então eu comprei as máquinas, fiz em financiamento de banco. E isso funciona quando você não para. Sim. A partir do momento que você você para de pedalar. É que nem bicicleta. Que nem o nego usa muito o termo hoje, estou pedalando, tô pedalando, o cara está só pagando investimento. Que não deixa de ser um lucro. Né? Que nem hoje, sei lá, a Certa paga 250 mil de financiamento no mês, não deixa de ser 250 mil de reais que ela está investindo todo mês. Então não deixa de ser um lucro. Mas hoje a empresa tem dinheiro para ficar mais de um ano sem riscos, vender nada. E aí você tem como você fazer tomar algumas atitudes para que não se afunde. Eu não tinha. Eu vendia almoço para pagar a janta e vamos embora. Era isso. Então, eu aprendi, e eu espero que as pessoas entendam, se alguém um dia quiser me procurar como empreendedor, quiser montar um negócio, quiser um conselho, não cobro nada. Eu faço isso porque eu amo. Eu acho que é nato meu. Faria com o maior bom gosto de dar uma olhada e falar, ó, aqui você pode dar cabeçada, aqui isso aqui, toma cuidado aqui, come ali. De falar para a pessoa não jogar um balde de água fria, porque hoje, para a pessoa ser um empreendedor, um empresário aqui, ela tem que ser louca. Sim. Nesse país não tem jeito. O cara já não é muito bom. Né? Mas e aí depois veio as máquinas de transfer. Então, a gente ficou... Em 2003 a gente teve um aperto, né? Que foi o apagão que veio. Ficamos até 2006, mais ou menos, pagando conta, dívida, banco. Fiz acordo com banco, com advogado mesmo. Mas produzindo, mas diminuímos a fábrica. As injetoras, chamamos o fabricante, que era Jassotti na época, negociamos com eles, eles foram hiper parceiros, porque eles entenderam que não era culpa nossa, e a gente foi. E aí eu adotei uma política. Eu nunca mais ia gastar o que eu não tinha,
e nunca mais ia investir mais do que 30% do que eu estivesse faturando. Isso eu adotei e sigo até hoje, Legal. mais ou menos essa linha. Aí a gente veio, e seguindo isso, em 2008, 2009, a gente já... Antes, a injetora era nossa, estava em outro lugar, a gente montou um galpão ali na Casa Verde. Chegamos a ter 8 injetoras. Né? As injetoras ficavam conosco, tinha ferramentaria, já tinha um investimento maior. Eu falo que de 2008 até 2014 eu ganhei bastante dinheiro. Eu cometi um outro erro, que aí hoje eu também... eu tirei muito dinheiro da empresa Para você. para mim. Então eu fui morar em apartamento que hoje vale 5 milhões. Sabe, eu comprei carro Corvette. Cara, Curtir um pouquinho também, né, Sérgio? Viajei umas 15 vezes nos Estados Unidos, Europa, Alemanha. Vai falando, aí eu fui. Que eu não acho ruim. Que hoje, se você olhar, é o que eu tenho de história. Sim. Se a gente sentar aqui, hoje o programa é curto. Vou fazer 2, 3 programas tem que contar a história de tudo. De viagem, de produto, de coisas e tal. A gente tem que resumir, né? Mas a gente veio muito bem. 2008 até 2014 veio bem baixo. E eu comecei a ter algumas diferenças. A minha ex-esposa, que é minha ex-sócia, né? Hoje a certa é só minha. Ela não queria mais indústria, a gente, vamos dizer assim, desandou um negócio de um jeito que eu puxei. Que você puxa para um lado e o outro puxa para o outro. E aí, quando a sinergia chega, às vezes, nesse ponto, eu acho que assim, nenhum sai de um lado nem do outro. Sim, sem dúvida. Seja ele positivo ou negativo. né? Você não sai do lugar. Isso é um negócio que é complexo, muito complexo. E aí que eu comecei a querer fazer, eu quis terceirizar tudo e ficar um escritório menor. Fiz a terceirização com um cara que hoje eu não quero nem conversa com ele, porque o que ele fez? Ele ficou 1 ano fazendo serviço para mim com as máquinas que eram minhas e me pagava. No dia que ele pagou a última prestação da minha máquina, ele falou que não ia injetar mais para mim. Que legal, hein? Falei, mas no dia seguinte, ele tinha feito todos os moldes igual ao meu e estava vendendo o produto que eu fazia. Caramba, hein? Mas tá no mercado ainda, tá, o fulano? Tá, mas sinergia que vai, sinergia que vem. Eu, Sérgio, se você contar as histórias, eu fiz um aniversário ano passado de 30 anos da empresa. E aproveitei e fiz o meu de 58 anos. Cara, tinham 150 pessoas, familiares, umas 30 pessoas, 40. O resto eram fornecedores, ex-funcionário, mais de 60 ex-funcionários. Que legal. Então, eu fiquei muito feliz esse dia. Gente que me mandou carta falando que não podia nem estar lá, mas... Então, isso foi muito legal. Então, em 2000 foi muito bacana essa festa. Para o Sérgio, como pessoa, fez muito você... Sabe aquele... Você chega um momento e fala assim, putz, se eu partisse hoje, eu deixei um legado bacana de gente que vai... Sabe, de gente que foi lá me abraçar e falou, seu Sérgio, trabalhei com o senhor, sofri um FDP comigo às vezes, mas eu hoje vejo que você me ensinou muito e se eu sou o que eu sou hoje, me deixou. E a gente começou a vender muita coisa. Quando a gente bateu em 2012, eu inventei uma máquina de fazer transfer. Sim. A gente pegou um papel que era de camiseta, colocou na caneca. Isso aí vinha o teu lado industrial que você gostava e da fábrica, né? E fiz. Cara, isso mudou o conceito de mercado promocional. Mas mudou, que eu te falo, de um jeito fora da casinha hoje. Nós vendemos na época, a gente inventou a máquina, eu fiz a máquina. A gente vendeu mais de 2.500 máquinas. Fora que teve de gente que hoje tem uns 10 fabricantes ou mais. A gente chegou a expor em Las Vegas, na Europa, nos Estados Unidos a gente vendeu acho que umas 200 máquinas. Ou seja, todo esse produto que você vê hoje, de pequenas tiragens, vem dessa máquina. Isso foi assim algo... foi algo que assim, em termos de social meu... Você ajudou muita gente a empreender, né? Muito, muito. E eu recebia, que eu estava comentando com você, recebi cartas, caixas, presente, de gente me
me agradecendo de pessoas que tinham sido gerentes de alguma empresa e que estavam meio montaram o seu negócio e hoje estão bem, estão ganhando dinheiro. E pessoas que eu tenho clientes hoje que me compram, sei lá, 10, 15 mil copos por mês, que começou fazendo com a minha máquina. Aham. Entendeu? O cara é uma revenda minha. Uma revenda. Inclusive, eu vou pedir pro Vitão ir colocando o site aí da Certa, do Ecocopo e o Instagram também pro pessoal ir vendo. Hoje, quais são os produtos que você fabrica, ou os principais? Principais hoje? Copo eu tenho acho que uns 20 modelos, tá? Não é um modelo de copo. Hoje a gente fabrica muitos copos em mold label, que é com imagem 360, que é isso aqui, né? A gente hoje é 100% verticalizado. A gente hoje tem impressora disso, máquina de corte. Então a gente faz o label internamente. Hoje as pessoas às vezes não têm nem noção, mas é tudo robotizado. 100% robotizado. Um investimento grande na empresa. Acho que passa mais de 5 milhões fácil. Uma coisa, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu perguntei pro Sérgio quantos copos ele fabrica mais ou menos por dia ou por mês. Quantos copos, Sérgio? Hoje por dia, 36 a 40 mil copos dia. 40 mil copos dia, pessoal, é muita coisa. É muita coisa. E mês extrapolando, que a gente já bateu 600 mil copos. Mas a minha ideia, a gente está mudando todas as estratégias, fazendo mais. A gente tem um norte para fabricar 1 milhão de copos, a gente quer. Caramba. Mês. Bom, mas aí voltando, então são os copos, que mais Copo, que tem? balde de gelo, balde de pipoca, squeeze, a gente tem coqueteleira, a gente tem champanheira, baldes maiores, menores, que mais? Caneca de chopp, caneca de... E copo, caneca, é uma coisa que agora se usa muito, né? Em vários tipos de eventos. Tanto que a gente né? tem a marca ecocopo.com.br. Ecocopo não existe a marca porque é uma palavra Sim. de domínio público, né? Copo e eco não existe. O site ecocopo.com.br é nosso. Então a gente tem 2 sites, né? O certa.com.br e o ecocopo.com.br. O Ecocopo a gente fez a primeira vez em 2005. O ecocopo.com.br foi registrado há muitos anos atrás. Tem até aqui. Tem, tá aí, tá aqui no ladinho, tem aí. Foi registrado há muito tempo atrás. Era a ideia, a gente tinha ecocaneca, o ecobalde também é nosso. O que é o Ecocopo? São copos que podem ser reutilizáveis em duas etapas. Primeiro que, por exemplo, se eu tenho um copo descartável, eu bebo, jogo fora. Né? Então hoje nos eventos, a pessoa tem o copo dela, se ela se servir 10 vezes, ela vai usar o mesmo copo. Inclusive você tem um até com a com os cordantes, cordantes. Hoje a gente já tem um com suporte aqui, que encaixa direto, tem uns outros com elástico, né? um silicone em volta. Quando você fala aí, ô Vitão, vê se você consegue entrar no site da Certa e botar aqui na tela e dividir a tela pra gente ver enquanto o Sérgio vai falando. Continuando. Tá. E o principal hoje, o Ecocopo, o que é? Primeiro que são materiais que são reutilizáveis. Então esse material aqui, você pode fabricar balde, você pode fabricar chinelo, você pode fabricar N material de carro, de coisas que você não utilize com bebida, você pode reutilizar eles. Né? Você pode lavar ele e reutilizar. Eu tenho um copo na minha casa lá que tem 10 anos. Sim. Eu cuido dele, olha, guardei de o site recordação. da Esse Certa aí é o aí, site, ó. Isso aqui, ó, tem balde aqui, ó. Tem sacochila, por quê? Às vezes o cara quer fazer o kitzinho dele, isso, a gente faz. O baldinho, a gente tá vendendo aqui esse baldinho, muito agora para o Bob Esponja, o restaurante do Bob Esponja, Sim. que é o único no mundo, que é um temático, né? Para quem não sabe, é o único no mundo, foi o primeiro no mundo que teve. E é muito bacana, a gente já vendeu bastante esse baldinho para ele. Ele põe batata dentro. Que legal. Aqui são os copos feitos com fibra. Qual que é o conceito da fibra? A fibra você pode ter bambu, cana-de-açúcar, madeira. Hoje a gente trabalha com blend. Por que o blend? Porque aí eu estou reutilizando mais coisas ainda. Eu vou pegar a matéria-prima e vou substituir um percentual dela. Então eu estou usando menos plástico. Entendi. E uma outra coisa que existe hoje são os biodegradáveis, que eu acho, na minha opinião, o mais legal de todos. Entendi. O biodegradável é se o copo ele entrar com
alguma coisa de compostagem, ou seja, em terra, água, que tenha micro-organismo, esse micro-organismo ele vai comer o plástico e vai gerar humus. Entendi. Esse eu acho Que é o mais... eu acho que a saída da humanidade, porque viver sem um plástico, eu acho difícil. É difícil, né? Mas E, é muito e bacana. tem muitas variações, né? Pode voltar para cá, Vitão. Ô, Sérgio, e assim, basicamente, né, são vários tipos de brinde, como falou, copo, sacochila, o balde de Bowl, pipoca, bowl. E para as empresas promoverem suas marcas é muito importante, né? Assim, é uma forma... Olha, por exemplo, você vê, a gente criou essa coisa do copo do prêmio, como nos estádios tem o copo do jogo. É isso aí mesmo. Né? A gente faz eu vendo para alguns jogos, a gente já vendeu, né? Tem que ser tudo oficial. A gente não faz nada sem ser oficial, tanto de cantor, de artista, tudo que o nosso, por envolve exemplo, mais. oficial aqui do prêmio, só o Sérgio faz. A gente tem que ter esse cuidado. Então a gente atende camarote, a gente atende show. Esse mês aqui nós vamos fazer do Nítel Circus. Nítel Circus, para quem não sabe, é um evento que acontece no mundo todo com pessoas que fazem manobras com moto, bicicleta, cadeirante. E os caras dão verdadeiros shows. Depois, quem puder, eles postaram coisas nossas. Você vende copo fora do Brasil também? A gente já vendeu. Eu vendo muita coisa para Paraguai, Bolívia não, Chile, Argentina. Já vendi coisa para os Estados Unidos, já vendi coisa para a Europa. Hoje, para os Estados Unidos, eu acho que até dá competição em termos de preço. Hoje, quando a gente fala de futuro dar certo, você está investindo muito em tecnologia e você falou de inteligência artificial, é isso? A ideia nossa na parte de artes são criar sites que sejam automatizados. Porque aí a tiragem vem para menos tiragem e você consegue atender. Se eu depender da mão de obra interna, eu não acredito que exponencialmente eu não vou poder... Imagina o seguinte, se eu ponho isso para rodar e começo a ter 100, 200, 300 pessoas ligando por dia, que eu vou ter que ter um batalhão, que era a mesma coisa da telefônica, da TIM tentando ter que atender as pessoas. Sim. Hoje quem atende é tudo robô, porque Sim. não dá, é humanamente impossível. Você vai automatizar os pedidos para atender mais gente, né? Hoje, eu vou te ser muito sincero, a gente está numa coisa boa. Eu não quero ser mais o maior fabricante de brinde. A gente já foi o maior. Eu já ganhei prêmio do Free Shop como qualidade em 2008, se eu não me engano. Se eu não estiver enganado, acho que é isso. O seu Auli é um cara que eu tenho um grande respeito, uma admiração muito grande do Free Shop. Eu acho que ele também é um cara que deixou muita gente... Ajudou muita gente. Muito, mas muito com força. Não é pouquinho, não. Eu sou muito grato. Toda vez que eu vejo ele, eu agradeço ele. Fiz recentemente uma feira que ele teve lá. Vou fazer agora, a de agosto, a gente vai estar lá. Vai estar lá, Brasil Promotion. Na Brasil Promotion, estaremos lá. Aliás, várias vezes nos encontramos lá. E eu acho que hoje, o principal da Certa, eu não quero ser o maior, mas eu quero ser o melhor em atendimento e qualidade. A gente teve sexta-feira uma visita de um fornecedor, que a gente importa o filme, e ele visitou a fábrica e ele deu 3 observações no fim da visita dele. O cara é um americano, o cara é chato pra caramba. Como eles são, né, pra isso, né? Ele virou e falou assim, a sua fábrica é muito limpa, muito organizado e o seu produto tem muita qualidade. Olha, se eu falar pra você, o que mais me pegou é ele dizer que a fábrica era muito limpa. Que não é muito comum, né? Aqui isso é um diferencial. Exatamente. Né? Então hoje a gente, para quem quiser visitar a gente, pode ligar, entrar lá, me procurar pessoalmente, faço questão de visitar, porque às vezes as pessoas não têm noção do que é um copinho que ele pega ali. Né? Eu acho que hoje, por que esse produto se vende? Porque ele tem um valor baixo e tem um valor percebido alto, é utilizado. Ou seja, ele tem todas as características de um produto promocional. Às vezes tem produtos que você dá, a pessoa nunca usa, de vez em quando. Então, e às vezes ele tem um valor. Uma vez eu fiz algumas palestras há anos atrás, né, longa história. Eu acho que o produto promocional, o brinde, né, que a gente colocar, o mais legal de todos é quando você não compra ele.
Então, que são as promoções que você tem. Sim. Então a Coca-Cola está fazendo lá a garrafa com o nome dela, tudo. Cara, você não compra em outro lugar. Você não pode fabricar Sim. a garrafa da Coca-Cola com o nome. Você tem que achar ela, ir lá e ter. Né? Então, por exemplo, esse copo da ABC, Ninguém tem, só quem foi na festa do prêmio. Exatamente. Então, se quiser, ele vai lá na festa. Ou mais vai acontecer te pedir. E depois tem uma outra chavinha que eu acho que aí é quando é o ápice de um brinde. Quando você pega esse copo, por exemplo, para você, né, para tua pessoa, só que tem um valor que não é mais de um copo. Foi de um evento, foi de uma data, Uma coisa e que- ele vira um valor sentimental para você. Sabia que o copo do nosso prêmio tem muito isso? Lógico que Eu fui uma vez numa empresa, numa agência, e a pessoa que tinha ganho o prêmio do ano tava o troféu e o copo, E o lá, copo marcando Eu- o ano que ela ganhou. Você já como melhor teve um profissional. carro que você tinha o chaveiro, na hora de vender o carro, você tirou o chaveiro? Sim. Pô, esse chaveiro aqui não vai, não. Carro até vende, mas chaveiro A não. semana passada, nós pegamos um chaveiro, peguei a moto de um funcionário e tinha um chaveiro. Era de um time, e era exatamente do oposto do meu. Eu falei, eu vou picar tudo esse negócio aqui dele. O Leandro, meu filho, viu, falou, vai, toma cuidado se esse chaveiro foi alguém que deu. Aí antes de eu picar, eu liguei pro menino. Falei, ô Júnior, quem te deu esse chaveiro aqui? Não, pelo amor de Deus, foi meu pai que me deu, hein? Quando tava vivo. Quer dizer, olha se eu tivesse picado aquele chaveiro. Quer dizer, não é o valor, que é um chaveiro que eu compro aí na esquina. Mas Mas é o o valor. representa. Exatamente. Então, o Auli, uma vez, do Free Shop, ele falou essa frase e eu guardei muito, eu também usava, que quando um produto vale tem um Tem um valor sentimento, sentimental. aí você não tem valor que você vai. E é legal isso porque assim, a gente tá fazendo todo ano, né, o copo do prêmio, as pessoas vão colecionando. Assim, isso é alguma coisa que a gente tem. Porque, eu fui nesse ano, fui neste ano, e se naquele ano ela ganhou como agência do ano, ou ganhou como melhor profissional, ela vai remetendo, e ela não quer se desfazer do copo, porque ele, além do troféu, é isso que representa aquele momento. Esse americano que teve lá essa semana É, foi muito engraçado, porque ele viu um copo da NFL. é. Que a NFL veio aqui no Brasil ano passado. Esse ano aqui a gente também já está fazendo. E o que aconteceu? O time que é do filho dele. Ele queria levar o copo de qualquer jeito. Então você vê como um copo feito no Brasil, com um jogo daqui, tinha um valor para ele que se ele levasse, Sim. tipo, vai ser algo inusitado, porque nos Estados Unidos tem, mas o daqui não tem. É Entendeu? muito legal. Aí eu ofereci duas coisas, eu dei para ele, um copo da NFL e o baldinho do Bob Esponja, que a filha dele era Fissurado. fissurada no Bob Esponja. Bom, a gente tá chegando no final do nosso programa, nós vamos para um ping-pong para conhecer um pouco mais do Sérgio. Você emendou as duas? Já emendamos, só fizemos um intervalo em vez de 2, fizemos um Jesus, intervalo, só que o vai papo ter que tava. cortar. Não, o papo tava muito bom, mas Se deixar, eu conto um monte aqui. vamos aqui para conhecer um pouco mais de você. Eu vou te fazendo uma pergunta e você vai respondendo. Um filme. Cara, um filme, Jesus. Uma Mente Brilhante. Eu também adoro esse filme, cara. Cara, eu tenho um motivo, meu irmão é esquizofrênico e hoje vive bem, vive sozinho. É só pra quem tem esse mundo pra entender como ele é. Uma série. Eu tô assistindo a dos advogados lá, Switch. Switch. É legal, tem uns lances lá que às vezes é meio forçado, meio duro, mas tem uns negócios que dá pra você tirar um pouco disso. Bom, você falou que você viajou muito. Eu quero saber uma viagem marcante. Sei que você viajou Comercialmente, muito. Uma que te marcou, que você falou, puta, essa viagem é do caramba. Cara, eu fiz o ano passado Portugal e foi muito legal, porque eu conheci de um jeito diferente. E uma outra que vamos falar essa pessoal, e uma profissional, quando a gente fez a exposição em Las Vegas. Cara, um cara sair daqui do Brasil para expor lá no SGI, lá de Las Vegas, com um standzinho, cara, estufou o peito ali. Bom, você contou um monte de coisa, eu poderia contar mais um Vixe, monte. tem mais um monte. A gente vai marcar outras vezes você vir aqui. Tem Mas cada uma muito legal. um case marcante, uma produção marcante. Circo do Soleil, 1 milhão de canecas. E o Chute a Gol, 7 milhões e meio de pés. Caramba. Olha lá. Chute a Gol e a caneca do Circo do Soleil. Uma marca que você gosta, que te representa, uma marca que você curte pra caramba. Uma marca. BMW ou não, Mercedes. Mercedes. É uma Eu marca acho. boa. É BMW nas motos
e Mercedes no carro. E eu não tenho uma Mercedes hoje. Já tive. Vou colocar assim, um ídolo, uma referência, alguém que te inspira, alguém que te inspirou. Cara, meu pai foi uma referência, não posso negar. Meu pai me deixou um norte de como ser filho, de ser honesto, batalhador. É um cara que foi engaixate e chegou a ser diretor da empresa. Então, assim, é orgulho mesmo. É uma referência. Eu tô falando como pessoa, né? Sim, e procuro ser isso para meus filhos hoje. Como profissional, o Auli no setor. Né? O Auli é um cara no setor. Eu falo que muitas vezes, até o pessoal às vezes comenta, mesmo do que a gente faz aqui na BCCom, fala, às vezes a gente não tem noção do que a gente faz para os outros. Acho que o Auli às vezes não tem noção de quantas pessoas. Eu sou muito grato. Já fiquei devendo 10 páginas para esse cara. Ele foi lá, negociou para mim, dividiu, sentou na mesa e falou assim: me paga como você quiser, mas me paga. E eu falei, mas eu preciso anunciar de novo, porque senão eu não vou ter. Ele falou, pode anunciar outras. Aí ele falou assim, você vai anunciar mais 10? Eu falei, não, quero anunciar só 5. E ele foi um cara muito legal. Falou, eu esperava isso seu. Você vê que eu não... Ele me daria as outras 10. Mas ele é muito... Eu acho que eu vou recuar um pouco, também fez ele se sentir confiante de que eu iria pagar o restante. Como a gente está num canal que é muito voltado para negócios, marketing e comunicação, tem alguma campanha publicitária que te marcou? Um filme, um jingle, uma campanha publicitária? Olha, eu acho que Guaraná, para época nossa, não tem como. Pipoca e Guaraná. Com Guaraná, né? Eu acho que assim, eu tô falando da minha infância, né? As de hoje, eu acho que assim, é muito complexo, porque é tudo muito rápido. Muito rápido, né? Não dá tempo de marcar, entendeu? Mas essa do Guaraná, eu acho que era foi muito bacana. E a do tiozão. A do tiozão da Suquita também maravilhosa. Muito bom. Sérgio, se eu for te convidar para jantar, onde você gosta de comer? O que você gosta de comer? Cara, eu comeria hoje um sushi. Sushi, gosta de comida japonesa? Gosto de comida japonesa, um moto izakaya em Alphaville, do meu amigo Thiago. Cara, não é o restaurante mais chique que tem, mas eu garanto pra você que você vai comer uma variedade de peixes que não vai ter igual. Aliás, já fica o meu convite aqui pra gente ir lá. Vou lá porque eu adoro comida japonesa, vou combinar de ir. E comeria também no Coco Bambu. Acho que é uma relação de custo-benefício. Gosta de um camarão? Gosto. Eu também. Eu acho que é um bom prato. Um hobby? Cara, eu gosto de moto, não tem como dizer que não. Mas gosto de carro, eu corro, pra quem não sabe. Você corre de carro? Eu fui campeão brasileiro 2 vezes, fui campeão paulista 3 vezes no Campeonato Brasileiro. Primeiro eu andei de paulista. Mas o que? Estoque ou o quê? Não. Primeiro eu andei de kart, depois eu fui andar de campeonato Força Livre no Campeonato Paulista de Força Livre. Interlagos. O Campeonato Força Livre, o que é? É definido o carro de protótipo e carro de turismo. 2 modelos. E aí separa por cilindrada só e a preparação você pode fazer o que você quer. Você gosta de mexer em carro? Gosto, eu sei bastante coisa. Aí eu andei, depois eu fui convidado pela GM a andar no Campeonato Brasileiro. Aí fui campeão brasileiro 2 vezes. E esse ano, a única prova que eu não tinha feito era a prova de 1000 milhas brasileira, que é a prova mais famosa brasileira. E eu fiz a prova agora, dia 25 de janeiro, eu faço aniversário no dia 24, me dei esse presente de aniversário, e a gente terminou a prova, demorou 12 horas a prova. Eu pilotei o primeiro trecho 2 horas e 57 minutos, que o máximo era 3 horas. Então ficou uma lambuja aí de 3 horas. E depois eu andei mais 1 hora e 35. E eu tive o grande prazer de 2 coisas. Peguei chuva à noite, um trecho de chuva. Peguei o dia amanhecendo. Então imagina você pilotando Interlagos e vendo o sol. Né? Quando você sobe o café, é tudo preto. E quando você desce na autoposta, você está vendo o dia nascendo. Então é fantástico. E eu tive o prazer de terminar a prova. Então a bandeirada, nós acabamos em 3º lugar na categoria nossa. Esse ano aqui eu já falei que eu estou fazendo a minha vaquinha. Vaquinha pro próximo. Um recado para um jovem empreendedor. Cara, eu acho que não pode desistir. Eu acho que se você quer algo,
você vai ter que superar muita coisa. Eu acho que a primeira coisa que eu sou uma pessoa justa. E ser justo, às vezes, você tem que abrir mão de alguma coisa sua. Então eu aconselho a pessoa a ser justo. Não ficar tendo que passar a perna em ninguém, nem fazer, mas eu acho que o cara tem que ter muita vontade. Muita, mas muita que eu te falo, é bem acima da média. E se cada vez que ele tiver algum problema, ele reavaliar tudo que ele estiver fazendo, ele não vai chegar. Ele não vai fazer por dinheiro só. Eu vejo muito hoje as pessoas querendo ganhar muito dinheiro. Né? Não é só dinheiro. Hoje eu sou prova disso. O dinheiro move, faz. Eu não estou discutindo. Um empresário não faz nada sem o dinheiro. Mas se o foco dele for o dinheiro, ele vai dar cabeçada. Teve umas empresárias que vieram aqui que elas falaram uma frase assim: o seu sonho vai te testar. Acho que é boa frase. Gostei. Boa frase, né? É boa. Eu tenho... isso eu acho que é muito forte. Várias vezes eu me deparei com surfando coisa boa, depois época difícil, surfando coisa boa. E hoje eu falo que assim, hoje eu tô surfando aquilo que eu planejou lá atrás. Planejei lá atrás. Pra gente finalizar, brinde é... Eu acho que brinde é você eternizar sua marca. Eu acho que existem produtos que são de brinde. A pessoa às vezes vê na internet coisas que deram, que fizeram. Promoção, por exemplo, da Coca-Cola, daquele miniatura. Tudo bem, está citando uma cliente grande, Coca-Cola. Sim. Mas você pode citar, sei lá, eu fiz... por exemplo, fiz um jogo americano para iogurteira, Top Term. Nem converso mais com eles. Mas eu tenho um jogo desse. Você entendeu? Então, eu acho que se você fala que filho é você eternizar a sua pessoa, o brinde promocional, de repente, você pode eternizar a sua marca. E uma coisa que você falou, né, por exemplo, da Coca, dos mini cracks, por exemplo, né? Eu tenho até hoje. E já é valor o quê? Sentimental. Né? Se eu chegar lá e falar assim, não desculpa, me dá 10, te dou 10 mil, me vende ela, você vai falar, não, né? Isso é uma coisa muito legal, porque tem coisas que a gente se desfaz e tal, mas tem algumas coisas de um show, de alguma coisa. Imagina, que você não vai ter nada vai ter que pague, dinheiro, né? Que pague esse coisa. Não tem. Ó, na frente, na minha sala, minha mesa, é a frente do meu carro de corrida. Caramba. Quanto vale aquilo? Não vale nada. Pra alguns nada, mas pra você... O Sérgio, cara, é eternidade. Vou deixar só um último. Pode ser meio... Tem muita gente que não sabe. Eu em 2021... Dá tempo? Dá, claro. Eu em 2021 eu tive Covid grave. E você perguntou a chavinha. Eu casei num dia, na segunda vez que eu casei. E no dia seguinte eu tive o Covid. E no dia que era para ser a festa, eu internei, e muita gente não sabe, mas eu fiquei entubado 10 dias. Então ali... A gente chegou a se encontrar depois disso, né? Sim. Então, para quem me conhece de antes, né, muito tempo, são 31 anos, cara. Não é um dia, 31 anos, cara. É uma vida, cara. Se dedicando para isso aqui. Assim, eu acho que Deus me deu uma chance, e eu coloquei o seguinte, que eu não sei, às vezes, identificar o que é. Tá? Eu sei que acho que ele me deixou para me fazer algo grande. O grande não é de dinheiro. Eu acho que assim, às vezes eu encontro uma pessoa na rua, o cara está necessitando de alguma coisa, outro dia um menino pediu uma comida, eu paguei, ou uma palavra que você fala para um funcionário que estava lá num sufoco, você chamava, vem cá, pega o seu filho, vai lá, põe direito, faz o tratamento, você vai ver que vai dar certo. Então, eu acho que é mais para esse lado. E eu falo que assim, acho que eu fiquei por algum motivo. E eu sigo, às vezes, minha intuição para fazer. Para quem me encontrar hoje, no meu pescoço do lado esquerdo, tem uma palavra meio forte, foi tatuada. Eu vou dar a honra dele e falar. Foda-se! Foda-se. Então, o foda-se hoje faz muito sucesso, por incrível que pareça. Às vezes eu estou andando no supermercado, tudo. A última história...
o diretor do mate, o rei do mate, o seu Antônio, que você deve até conhecer, acho. Se não conhecer, depois eu te apresento. Cara, o dia que eu sentei na frente dele para negociar 40 mil coqueteleiros, ele bateu o olho e viu e perguntou para mim, mas por quê? Foi porque eu mudei a minha chavinha. Eu tô sentado aqui com você para negociar, mas não é pelo dinheiro. Ele estendeu a mão e falou, o pedido tá fechado, no próximo eu peço desconto. A minha vendedora entrou dentro do carro e falou assim, Vou tatuar não foda-se. é possível. Como é que eu tatuei? Como é que eu nunca vi um foda-se valer tanto, velho? Então ele brinca comigo, ele fala que, ó ver meu fornecedor do foda-se aqui. Então, cara, hoje parece que não, mas me tira um peso muito grande. Então, assim, hoje eu moro num apartamento mais simples. Se eu tiver que vender meu carro, eu vendo. Se tiver que ficar sem andar de carro de corrida, beleza também. Os valores depois mudaram. Não, eu acho que eles mudaram bastante. Sérgio, meu irmão, obrigado, parabéns pela sua trajetória, por tudo. Tenho certeza que você em casa gostou. E se alguém quiser depois me procurar... Pode procurar o Sérgio, quiser produzir copos. Espero que ele esteja com a gente este ano também. Sim, aqui já é certeza. No Prêmio ABC. Esse ano eu vou conseguir, acho. Vou me organizar. Festa, hein? Pra você ir na festa. E se você quiser produzir um copo de qualidade... Tava viajando. Tava em Portugal, exatamente. E você quiser produzir um copo, outros brindes, né? Você viu aí no site da Certa. Segue lá. Sérgio, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. E obrigado a você que acompanhou o nosso programa aqui pela Vesa TV. Uma história fantástica, inspiradora. Tenho certeza que você gostou. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais do empreendedorismo na nossa área de marketing e comunicação, na área multissetorial, com um grande nome do mercado. Até lá.